Olá! Vocês lembram que na aula passada eu falei da pedagogia diferenciada, falei que ia destrinchar um pouco mais esse assunto aqui nessa próxima aula e a gente vai começar falando sobre isso. A gente vai falar de regulação individualizada que tem a ver com a pedagogia diferenciada e eu vou começar trazendo uma desmistificação desse conceito. Porque normalmente quando a gente fala de pedagogia diferenciada, de ensino, de regulação individualizada, de ensino individualizado, as pessoas normalmente têm na cabeça aquela ideia de tutoria, né? De aula particular de um professor com 30 crianças na sala tendo que dar aula particular para que cada um aprenda individualmente. E, na verdade, esse conceito não tem a ver com isso. Esse conceito de regulação individualizada que eu vou trazer aqui não tem a ver com tutoria. Na verdade, tem a ver com um olhar individual para o percurso de cada um. É você entender que cada criança tem o seu percurso individual, mas é claro, ela está inserida dentro de um grupo de alunos e respeitando esse percurso individual, é óbvio que a gente considera as interações, o grupo e o projeto didático de toda a sala de aula e de toda a escola. E para destrinchar mais ainda esse conceito, vou falar um pouquinho sobre regulação direta e regulação indireta de aprendizagens. A regulação direta, gente, é aquela regulação que a gente faz que é centrada numa tarefa, que tem uma atividade e aí a gente vai fazer a regulação da aprendizagem naquela atividade, que eu acho que muita gente faz isso, que é o diagnóstico, daqui a pouco eu vou falar disso também. Tem a regulação que é indireta, que na verdade ela está ligada à motivação, à situação e ela é muito bacana de se fazer. Normalmente, a gente mistura as duas intuitivamente na sala de aula. E a proposta é essa, gente. Vou mostrar como acontecem essas regulações na sala de aula. Um ponto importante que eu quero voltar a falar agora é sobre o diagnóstico. E eu acho que eu já falei disso numa aula anterior, mas eu quero retomar. A gente normalmente, quando a gente foca muito nas regulações diretas, a gente fica fazendo diagnóstico. O que são? São atividades para a gente saber o que as crianças já sabem. Na alfabetização, por exemplo, são as sondagens. A gente faz as sondagens para saber o que as crianças já sabem sobre o sistema de escrita, para saber o nível que elas estão no processo de alfabetização. Só que a regulação direta, a sondagem, ela não adianta nada se não tiver uma intervenção, se a gente não fizer nada para que a criança avance. Então, quando a gente fala de regulação, não é simplesmente a gente ficar fazendo atividades para saber o que a criança sabe e ficar esperando ela se desenvolver sozinha, certo? E tem uma fala do Perrenu super importante sobre isso. O diagnóstico é inútil se não der lugar a uma ação apropriada. Uma verdadeira avaliação formativa é necessariamente acompanhada de uma intervenção diferenciada, com o que isso supõe em termos de meios de ensino, de organização dos horários, de organização dos grupos-aula, até mesmo de transformações radicais nas estruturas escolares. E na prática, gente, como que a gente vai fazer essas regulações de aprendizagens tão bacanas? A gente tem que olhar para dois pontos muito importantes, para a didática e para as intervenções. A didática, a gente sabe que tem muito a ver com o modelo de ensino. Então, eu sei que tem gente que tem apostila, tem gente que tem livro didático, mesmo na educação infantil. A gente sabe que a escola muitas vezes tem alguns trabalhos fixos, projetos fixos, exposições. E a gente pensar nas regulações de aprendizagem, a gente tem que levar tudo isso em consideração e não é fácil. Nas intervenções, a mesma coisa. Se a gente está falando que a intervenção não é você pegar cada aluno individualmente em uma aula particular dentro da sala de aula, então o que é isso? Como que a gente faz essas intervenções? Como que a gente organiza esses grupos? Vamos ver? Então, para começar, a gente vai pensar numa ampliação de olhar para a intervenção. O que isso significa? Essa ampliação de olhar tem a ver, por exemplo, com você prestar atenção na causa, não só no sintoma. Porque muitas vezes a gente tem uma criança com dificuldade de aprendizagem e aí a gente acaba esquecendo de pensar sobre o que pode estar causando aquela dificuldade de aprendizagem. Não significa se colocar no lugar de terapeuta, nada disso. Mas a gente tem um olhar ampliado para isso e tentar entender o que acontece com essa criança, também.
Outro ponto importante é que a gente tem um programa sim, mas a gente precisa considerar também a possibilidade de reconstrução das estruturas. Tem criança que às vezes passou por partes do programa, né, e a gente não pode ir para frente se a gente não voltar um pouco, né? Tem que ser tem que ser retroativo às vezes, né? Às vezes a regulação ela é retroativa, a gente tem que voltar para considerar o que não foi feito. A correção, esse é um outro ponto, né? A correção ela pode ser vista como ponto de partida, né? Essa é a maneira como a gente lida com os erros, né? O erro, ele pode ser considerar o conhecimento prévio daquele grupo. O que essas crianças já sabem, o que está acontecendo com essas crianças e o que eu vou fazer para eles avançarem. Vocês percebem a diferença? Que a diferença está no olhar. E as aquisições cognitivas são super importantes, mas a gente também precisa pensar nas dinâmicas afetivas. O que acontece com as relações com as crianças no processo de ensino e de aprendizagem. E um outro ponto muito importante é a gente não olhar só para o indivíduo, a gente tem que olhar para o contexto em que ele está inserido, né? Olhar para o todo. Esses foram os pontos de reflexão com relação à ampliação, olhar com a intervenção. Com relação à didática, a gente também pode ter essa ampliação de olhar. Primeira coisa, é considerar a diversidade do grupo, considerar os conhecimentos prévios, como já foi falado com relação às intervenções, e a gente tem que apostar também na autorregulação das aprendizagens. O que será isso? Eu vou dar exemplo para falar sobre autorregulação. Essa tabela é de uma sala de aula de crianças até maiores, 6, 7 anos. As crianças estavam escrevendo um causo, a escrita de várias vezes, de revisão e tal, produção de texto. E aí a professora levantou alguns pontos para as crianças olharem para o próprio texto e aí elas olhavam para o próprio texto e preenchiam essa tabela. Então a criança ela tem noção do próprio processo de aprendizagem, ela faz parte do próprio processo de aprendizagem e entende que isso é natural, né? Que a gente cresce, né, no nosso processo. Outro exemplo, para ficar mais claro com crianças menores, pode ser de um portfólio de desenhos, por exemplo. Eu já vi um caso muito bacana em que a professora fez autorretratos com as crianças e ela foi colocando numa pasta, num portfólio. Ela retomava com as crianças, olha só como você se desenhava e como você se desenha agora. E aí a criança ela tem noção do processo que ela passou nessa aprendizagem. E muito bacana, as crianças desde muito pequenas têm condição sim de entender a sua trajetória, o seu processo. Isso a gente pode sim trabalhar e é muito importante para a criança levar para a vida escolar dela também. A gente acha que isso é só coisa de aluno mais velho, de ter noção de processo de aprendizagem e não, a gente pode fazer com as crianças desde muito pequenas. Outro ponto importante é a gente apostar na comunicação como motor para essa regulação de aprendizagem, das trocas dentro da sala de aula, os grupos que a gente pode formar, porque um aprende com o outro. Todo mundo fala muito sobre isso, mas é preciso pensar em situações didáticas que sejam propícias para que haja esse tipo de troca, em grupos, em duplas, quem vai ficar com quem, como eu vou organizar a sala, tudo isso faz parte do processo de regulação de aprendizagens. E por último, é importante a gente pensar na regulação como um produto de processos complementares, em que a didática orquestra tudo, a avaliação formativa é um elo dessa engrenagem e a intervenção do professor ela é reguladora também. E a comunicação também regula as aprendizagens. Ai, Bruna, faça-me o favor. Mudar a didática, deixar o livro, deixar a apostila. O que você quer que eu faça? Exercício diferente, montar turma, montar grupo? Possível! Se não dá, vamos continuar de frente pra lousa, todo mundo ali olhando, é mais fácil. Ai, não dá trabalho. Então, gente, eu sei que não é fácil, existem contextos que são mais favoráveis, sim. Tem professor que tem mais estrutura, tem escola que tem mais estrutura, tem menos aluno por sala, tem auxiliar, consegue organizar o espaço. Eu acho que não dá para julgar nenhum contexto e eu entendo o lado de todo mundo. Um dos grandes obstáculos, por exemplo, são as regulações inacabadas, ainda mais quem trabalha com criança pequena. Eu já trabalhei, eu sei o que é isso. Você monta uma atividade, tá tudo lindo, você tá lá preparado, de repente uma criança tropeça e bate a cabeça no chão, acabou. Você não vai fazer mais nada do que você tinha planejado. Às vezes é uma atividade que você ia usar como diagnóstico importantíssimo e tal. Acabou. Você vai parar, né?
o seu dia para cuidar daquela criança, é claro, né? E isso tem reflexos, a gente sabe disso, isso faz parte, né, gente? Não tem como deixar de lado coisas assim. Com relação à estrutura da escola também, eu sei que tem escola que tem uma metodologia certa, que tem apostila, que tem livro didático, que não dá para mexer nisso e que tem muita tarefa. Então, um obstáculo grande é essa questão de cumprir tarefas, né? Que às vezes nem é do lado do professor, é da parte da escola. Eu tenho que dar tantas páginas do livro para a criança, mesmo criança pequena, eu sei que tem escola que tem livro didático, que tem apostila, e o professor fica tendo que correr com aquilo. Agora, a gente sabe que fazer tarefa não significa regulação de aprendizagem, a gente tem que ter só um olhar crítico com relação a isso. Entender que muitas vezes você vai ter que fazer, que faz parte da estrutura em que você está ali presente, mas que a gente tem que ter algum cuidado porque isso é um obstáculo. Exposição também, eu sei que é muita cobrança, às vezes a gente acaba correndo com as coisas em função de cobranças da escola e de tarefas que têm que ser feitas. E o que pode ajudar os professores, gente? Organização, criatividade, disponibilidade, escuta e a relação com o aluno. Isso é muito importante, é fundamental. Eu quero terminar essa aula propondo um exercício reflexivo para vocês. Eu acredito muito na potência da escrita, como forma terapêutica mesmo, né? E reflexiva. Tem um PDF que vocês podem baixar. Eu quero que vocês escrevam como vocês acham que vocês podem mudar, o que vocês acham que vocês podem fazer, né, em termos de ação mesmo, para potencializar as aprendizagens dos alunos, o que vocês podem mudar na didática, nas intervenções de vocês, quais são as estruturas, que grupos podem ser formados, enfim, que ações podem ser feitas concretamente para vocês poderem trabalhar melhor essas regulações de aprendizagens na sala de aula. É isso, até a próxima aula.